Graça e paz, irmãs. Nós temos que, com certeza, o nosso Deus e Pai gosta de história. Porque parece que Ele colocou no coração de cada homem um gosto por história. O homem gosta de ler história, gosta de ouvir história, gosta de contar história, gosta de escrever história. Quando uma criança está muito inquieta, você começa a contar uma historinha, imediatamente você capta a atenção daquela criança. A Bíblia é um livro cheio de histórias. E Deus escreve o maior épico do universo na sua história com o homem. Essa história de Deus com o homem, Ele escreve em 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo, Deus perde o homem. No terceiro, Ele resgata o homem para toda a eternidade através do seu Filho. Mas hoje, nós vamos contar uma história que está escrita e todos nós conhecemos. É uma história sobre uma família que resolveu imigrar porque a situação estava muito difícil. É a história de Ruth, não é? Uma família em Belém Efrata resolveu sair e habitar em Moabe, porque embora Belém seja a casa do pão, faltou pão na casa do pão, e eles resolveram ir para Moabe. E nós sabemos que com o tempo, eles foram com seus 2 filhos. O marido se chamava Elimeleque, a esposa Noemi, os 2 filhos, Mahlon e Quilion, vão para a terra de Moabe. Depois de um tempo, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva. Os 2 filhos casaram-se. Mahlon casou com uma moabita chamada Ruth. Quilion casou com outra moabita chamada Orfa. Com o tempo, também morre Mahlon, deixando Ruth viúva, e Quilion deixando Orfa viúva. Que situação! Agora, 3 viúvas. Nós sabemos que naquela época, um rapaz se comprometia com uma moça em casamento, pagando um dote. E através daquele dote, ele se tornava dono daquela moça, porque ele comprou. Então, se ele morresse, aquela moça era deixada como herança para seus pais. Agora, Noemi tem de herança 2 viúvas, sem filhos. Então, ela ouve falar que na sua terra as coisas melhoraram e decide voltar para Belém Efrata. As 2 noras eram propriedade dela. Então, no caminho, quando elas vão com Noemi, Noemi resolve alforriá-las, dar a elas a liberdade, deixá-las livres da obrigação de serem propriedade da sogra. Então, Noemi diz para elas: ide, voltai à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora,
porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, terei esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor o ter descarregado contra mim a sua mão. Bem, depois de tantas palavras, ela tenta convencer Orfa. Orfa beija a viúva de Quilion, ela beija Noemi, pegou a benção dela, voltou para a família dela e para os deuses dela. Mas a viúva de Mahlon, Ruth, disse: não me instes para que te deixe, e me obrigue não a te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, Noemi, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Hoje de manhã nós falamos de mulheres que transbordam. Mulheres que entram na visão de Deus quando fez a mulher, de criar uma ajudadora idônea. Esta moça agora, ela não tem nenhuma obrigação de seguir Noemi. Ela não tem que ir. Noemi, na visão de Ruth, não tem nada para dar para ela de volta. Uma viúva sem dinheiro, sem ninguém, sem nada, pobre, dependendo da força e da juventude de Ruth. O que Noemi poderia prover para Ruth? Mas Ruth não pensou em si, ela pensou em ajudar aquela idosa. Nós vemos que quando eles chegam em Belém, a primeira atitude de Ruth é ir catar cereais, para prover o alimento para a casa de Noemi, porque ela também não conhecia nada sobre a lei do levirato. Ela então é uma moça que transborda. E como nós vimos de manhã, na história de Rebeca e na história da Sunamita, quando a mulher entra nessa visão de transbordar, ela entra na visão e na escolha e no plano de Deus para ela. Então ela entrou no verdadeiro caminho das bênçãos. Lógico que ela vai ser abençoada. Ela agora entra num caminho em que ela vai casar pela lei do levirato. E ela não sabia naquele momento que ela estava se candidatando a ser a bisavó de Davi, a ser uma das ancestrais de Jesus Cristo. Mas quando nós vemos aqui essa situação de Ruth, você tem de um lado Ruth, a moabita. Se você lembra quem foi Moabe, quando Ló sai de Sodoma, ele tem duas filhas virgens. E essas duas moças, uma vez que a mãe olha para trás e vira uma estátua de sal, sobram elas duas para ir para Zoar com o pai. Elas disseram: acabou a geração do papai, não tem mais ninguém. Se nós não tomarmos providência, resolveram embebedar o pai. E uma noite, na primeira noite, a primogênita deitou-se com ele e engravidou. Na outra noite, a segunda filha engravidou também. Ló deitou-se com ele e engravidou. A primeira engravidou exatamente
teve um filho chamado Moabe, que vem a ser o pai dos moabitas. E a segunda teve um filho chamado Ben-Ami, ou mais conhecido como Amon, que vem a ser o pai dos amonitas. Eles eram gentílicos, eles eram pessoas idólatras, pessoas que adoravam outros deuses, como nós chamamos pagãos. Então, totalmente separados da comunidade de Israel. Quando nós pensamos em Israel, Deus se revela a Abraão, e a partir de Abraão, ele cria na terra um povo para adorá-lo. Mas Israel segura o Deus de Abraão como o seu Deus e não pode ser Deus de ninguém. Nós vemos perfeitamente isso na história de Jonas. Quando Jonas não queria ir pregar para Nínive, por que é que de uma hora para outra o Deus de Israel está preocupado com aquele povo idólatra? O Deus é nosso, ainda mais aquele povo que nos odeia. Por que é que o nosso Deus agora está querendo ajudá-los? Então, eles queriam o Deus só para eles. Você lembra que Jonas, ele era profeta. Quando você lê que ele, Jonas, filho de Amitai, ele foi profeta que profetizou a expansão de Israel para o reino do norte, no reinado de Jeroboão II. Então você vê que Jonas achou que ele podia fugir da presença de Deus, porque Deus estava em Israel, porque era o Deus de Israel, e muito mais força dentro do templo. O Deus de Jonas, ele trabalhava em ondas curtas, lá dentro de Israel, então ele podia se esconder. Ele foi para o porão, porque quando ele chegasse em Tarse, o Deus de Israel não saberia onde ele estava. Porque então, isso só para lembrarmos como o Deus de Abraão era o Deus de Israel e pronto. Era o Deus de Israel. Aqui nós vemos, Ruth é moabita, mas Noemi é israelita. Estava tudo bem quando Noemi estava em Moabe, mas agora que ela vai voltar para Belém, Efrata, ela diz: vocês não, aqui comigo não. Agora eu vou para a minha terra, eu vou para o meu Deus, vocês voltam para os deuses de vocês, porque os deuses de vocês são de vocês, o meu é meu. Orfa aceitou. Ruth disse: não, Noemi, não é assim não. Não me instes para que te deixe, não me obrigues a não te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, eu ali pousarei. Olha, Noemi, o teu povo, Noemi, é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de ti. Eu não sei como é que ficou a expressão da Noemi com essa história: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Que teu Deus é meu Deus? O que? Você é moabita, você tem seus deuses. O Deus de Israel não é Deus de moabitas. Aqui nós vemos um paralelo que ainda existe hoje. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão,
e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, Deus não chamou Abraão para abençoar um povo. Ele chamou Abraão oferecendo a bênção a todos os gentios na descendência de Abraão. E nós sabemos que o descendente já veio, vai fazer 2000 anos. Através do descendente de Abraão, que é Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, a bênção do Deus de Israel, ela vem para toda a humanidade. Quando nós vemos isso, sempre há uma dificuldade muito grande. Eu vou parar aqui para dar um exemplo que aconteceu na vida de Jesus. Um dia, isso está escrito em Mateus 15, a partir do versículo 21. Jesus Cristo, por alguma razão, ele resolveu sair para as bandas de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram 2 portos marítimos que ficavam a 26 milhas fora de Jerusalém. O que é que Jesus foi fazer ali? Se o ministério dele era ali, Judeia e Galileia, por que que ele tinha que ir para Tiro e Sidom? O que ele foi fazer lá? Jesus não saía dali. Por que que de uma hora ele resolveu dar uma esticada? Quando ele chega lá, a Bíblia diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, lembra que ontem nós falamos disso? Primeiro é mulher, depois é cananeia. Algumas Bíblias dizem uma mulher cirofenícia, outros dizem de descendência grega, ou então cananeia. Uma coisa fica certa, ela não era judia, ela não era seguidora da lei de Moisés, ela não era uma adoradora do Deus de Abraão. Essa mulher era separada como Ruth, ela era uma idólatra, ela era uma pagã, ela era uma gentílica. A Bíblia diz que ela veio daquelas regiões, clamava. Você pode imaginar uma mulher clamando pela rua. Você sabe o que é uma mulher clamando? É gritando mesmo pela rua. O que é que ela clamava? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, para uma mulher, mãe, chega ao ponto de dizer isso publicamente, gritando pela rua, a dor já foi a um ponto que ela não aguenta mais. Nenhuma mãe exporia esse problema sobre a filha. Ela já tinha ultrapassado os limites da dor. Mas ela clama, ela levanta a voz, e a primeira expressão dela para Jesus é Senhor, Adonai. Hoje, essa palavra Senhor, ela perdeu um pouco o teor para nós, que é sim senhor, sim senhora, mas naquela época, Senhor é dono, é proprietário, aquele que comprou, é aquele que tem autoridade sobre. Foi assim que ela se dirigiu a Jesus, Senhor. Aí ela vem com outro título, Filho de Davi. Tu és monarca, tu és rei, tu tens descendência real da linhagem de Davi. Ela diz, tem compaixão de mim. Ela está dizendo que ele é compassivo
Ora, só Deus é compassivo. É Deus que diz para Moisés: eu sou o Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Então, ser compassivo é ter atributo de Deus. Ela estava dizendo: tu és o meu dono, tu me compraste, tu és rei, tu tens um trono, tu és Deus. Assim, no meio da rua, eu estou vindo a ti porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher sabia o nível de luta espiritual da filha dela. Ela sabia a origem do problema da filha dela. Você sabe do seu? Ora, na nossa luta contra as forças das trevas, nós temos 3 níveis: a obsessão demoníaca, a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. A Bíblia está cheia disso. A obsessão demoníaca acontece quando a nossa mente está completamente encharcada de informações sobre demônios e nos preocupamos com demônios e só falamos em demônios, tudo é de demônio. Furou o pneu do carro, foi o demônio. O filho não passou no vestibular, foi demônio. O marido traiu, foi demônio. Uma senhora ligou para mim, precisava orar pelo marido dela, que o marido dela já tinha adulterado várias vezes e que andavam mulheres cheias de pombagira atrás dele. Eu disse: minha filha, eu vou dizer uma coisa para você, abre o olho, porque seu marido pode ter o pombal todinho, mas ele é adúltero. Ele é adúltero, a responsabilidade disso é dele. Não é das pombagiras que vêm lá por trás, não. É dele. Ele não é uma vítima. Ele é agente. Abra os seus olhos para você não terminar com uma doença. Porque parece que ele não tem escrúpulos. Ela não ligou mais para mim. Mas bota a culpa em pombagira. Tenha paciência. Quando a pessoa está com a mente assim, ela está obcecada por demônios, o assunto dela é demônio, só tudo é demônio. Tem a opressão. Isso pode acontecer com umas pessoas. A opressão acontece muito. Você cria um menino na igreja, você faz tudo, você tem do melhor. O menino vai estudar, ele vai ter contato com outros meninos que não vão à igreja, que nunca leram a Bíblia. Lá pelos 12, 13 anos, ele começa a ter preguiça de ir na igreja. Ele não quer mais carregar a Bíblia dele dentro da mochila. Ele tem vergonha de dizer que é crente. Ele não quer mais ouvir música da igreja. Ele usa no aparelhozinho dele lá, que eu não sei como é, aquelas músicas horrorosas, porque tem cada música horrível. Quantas vezes eu já pedi para o motorista do Uber ou do táxi desligar, porque são as músicas que estão em inglês, eles não entendem nada, mas eu naquela hora, infelizmente, entendo, e só tem coisa horrorosa. Esses meninos ouvem de tudo que eles não ouvem em casa. Ele vai ficando encharcado daquelas informações que vêm do inferno. E ele vai se acostumando, e é o assunto dele na escola com os colegas. Porque os colegas todos ouvem as mesmas músicas, veem os mesmos filmes, conhecem os mesmos personagens, e ele está encantado com o mundo. Os pais se tornaram ridículos. Não tem assunto dentro de casa. As respostas vão ficando monossilábicas. O menino vai ficando mal-humorado. Daqui a pouco, a mesa da sala de jantar já não tem. Ele faz o prato e vai para o quarto. E chega um momento que ele fecha a porta do quarto. E você tem que pedir licença para entrar.
E ele chega na porta e diz: o que é? Meu filho fechou a porta do quarto. Tenho direito à minha privacidade. E aí os pais começam a ficar preocupados, obedecem o filho. Começam a obedecer, preocupados, choram, oram, buscam daqui. O menino sai, aquele menino dócil se transforma num menino cruel e diz: tchau, fui, e bate a porta. E os pais estão sem saber o que fazer. Leva para o psicólogo. Meus irmãos, psicólogo é uma coisa maravilhosa, mas o psicólogo cuida dos fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são fenômenos que se passam na nossa psique, na nossa mente, na nossa alma. Opressão não é coisa outra, senão um estágio da lida contra as forças das trevas. O pobre do psicólogo não pode fazer nada. Ele vai fazer o que ele pode. E ele vai ficando oprimido. Daqui a pouco o quarto dele virou uma favelinha, uma desordem. Ele começa a mudar a roupa, começa a ficar sujo. É opressão demoníaca. Aquilo só se resolve lendo palavra de Deus em voz alta, botando só música cristã, encharcando a casa com a palavra de Deus, porque isso pode acontecer com o crente, sim. Agora, o último estágio da nossa luta espiritual com as trevas é a possessão demoníaca. Estava dizendo hoje que pode ser voluntária ou involuntária, mas essa possessão não é para filhos de Deus. Filhos de Deus não ficam possessos. Deixa eu dizer para você, aqui tem esse copo. O copo está cheio de água. Quando que eu posso encher de vinho aqui? Não posso. O coração do crente, ele confessou Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nunca você viu um monarca ser entronizado no colo do outro. Tem que se tirar o monarca do trono. Ou o monarca morre, ou alguém mata, ou ele abdica. O trono fica vazio, você entrona outro ali. Você entroniza, desculpem, outro ali. Se o trono que é o seu coração está ocupado, porque um dia você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu, confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, o Pai vem entronizado aqui, no trono do seu coração. Quero ver qual demônio que vai ser entronizado aqui. Portanto, possessão não existe para crente, nem voluntária, nem involuntária. Não existe. Mas é possível que um crente desleixado não ouve a Bíblia, não ouve a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não ora, misturado com as coisas do mundo, ele pode ficar oprimido, sim. E você vai ter que desoprimir. Esta mulher aqui, ela vem atrás de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela conhecia, essa mulher já deve ter procurado tudo.
Agora ela vai, olha o que ela traz, uma descendência. Ela traz um pacote, ela traz a dor, ela traz a dor que mais dói numa mulher. Filho com problema para Jesus. A reação de Jesus Cristo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Presta atenção, entra nessa cena, medita ali, fica lá olhando. Aí entram os judeus, os discípulos, tudo igual Noemi, viu? Tudo igual Noemi. Os seus discípulos aproximaram-lhe e rogaram: despede-a, manda embora essa Ruth, essa gentílica, hein? Essa pagã, manda embora. Mas que coisa horrível, que indiferença, que frieza desses discípulos de Jesus Cristo. A mulher chorando, gritando, se expondo, arrebentando a alma, derramando o coração, e ele diz: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, não é atrás de vocês não, é de Jesus, homem. Estavam incomodados, afinal de contas, ela não era uma israelita, se sentiram incomodados. Você viu a atitude de Noemi? É a mesma atitude. Ela não é do nosso Deus. Mas Jesus, que foi ali porque ele tinha um motivo, porque nunca botou prega sem estopa, respondeu bem alto, abriu a boca e disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fico olhando aqueles discípulos, deve ter dito: viu? É só para nós, ele veio só para nós, para vocês nada, vai, sai, show. Sabe a reação da mulher? Ela veio e adorou. A mulher veio, se prostrou na frente dele e disse: Senhor, socorre-me, o meu assunto é de urgência, não dá mais para esperar. Socorre-me. Adorou. Aqui ela está publicamente dizendo: tu és digno de adoração. Ele respondeu, eu fico pensando, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você diz, que crueldade. Você tem algum psicólogo aqui? Levanta a mão. O pastor? Obrigado, pastor. Isso aqui a gente estuda em psicologia. Quando você está debatendo com alguém, a pessoa lhe confronta, você não tem espaço para falar. A psicologia nos ensina que você tem que ouvir a pessoa, concordar com ela, porque na hora que você concorda, ela cala a boca, você entra com a sua premissa. Está vendo? A Bíblia ensina isso. Essa mulher não tinha estudado psicologia. Aí, quando Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela replicou, sim, Senhor, concordou com ela. Mas, olha aqui, versículo 27. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que foi que ele disse para ela? Faça-se contigo como queres, porque a tua fé é grande. Ela veio, o que ela conseguiu de Jesus,
Ela conseguiu pela fé. Ela conseguiu pela fé. Eu não sei o que foi que os discípulos pensaram, mas eles dançaram. A mulher conseguiu o que queria. Não foi? Pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em seu Filho. Esta mulher representa a igreja. É a igreja gentílica. É a igreja moabita. É a igreja brasileira. É a igreja da África, da Ásia, da América do Norte, da América do Sul. Ninguém é de Israel. E essa igreja vem para Jesus e o chama de Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu dono, Tu és meu proprietário, Tu me compraste, Tu pagaste o meu preço, eu sou propriedade Tua. Tu és filho de Davi, Tu és rei, Tu és monarca, Tu és de linhagem real, Tu és Deus, por isso eu te adoro, por isso eu venho a Ti trazendo minha carga, minha dor. É Ele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis paz para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta mulher representa a igreja, a gentílica. Aí nós vemos aqui Ruth, a moabita, a gentílica, numa parada séria com Noemi, dizendo: Noemi, tem esse negócio de Deus de Israel? O teu Deus é o meu Deus, sim. Eu sou moabita, mas o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não adianta, Noemi, não dá para você desfazer isso. Ruth representa a igreja hoje. É aquela que ela sai do paganismo. Ela vai para o Deus de Israel, continuando, sendo ela gentílica. Ela vai. É ela que diz. É Ele que, quando chama a sua igreja, Ele diz: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Vem, olha do cimo do Amaná, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. É lá que Ele vai nos buscar. Quando Ele chama a sua igreja do Líbano, Ele está chamando da idolatria, do paganismo. Vem comigo do cima do Amaná. Ele está chamando da feitiçaria. Quando Ele chama do cimo do Senir, Ele está chamando da imoralidade sexual. Quando Ele chama dos covis dos leões, do monte dos leopardos, Ele está chamando da falsa religião. Seja, Ele nos traz da falsa religião, da imoralidade sexual, da feitiçaria, da idolatria, do ocultismo. É de lá que Ele nos traz todos para ficar nele. E quando nós vemos Noemi querendo separar Ruth, não, vai para os teus deuses, vai para a tua família, que eu vou voltar sozinha. Ela diz: não, porque eu não tenho Deus aqui, o teu Deus é que é meu Deus, o teu povo é o meu povo. Você vê que até hoje os judeus têm dificuldade de aceitar que nós adoramos o Deus de Israel. Nós adoramos o Deus de Israel.
tenho ido várias vezes a Israel para pregar, e um guia lá me disse: eu não vou mais ouvir você, porque eu estou com medo. Eu disse: medo de quê, menino? Você diz umas coisas, não sou eu que estou dizendo, eu estou só pregando o que está escrito na Bíblia, não é? Porque ele diz que, como é que eu posso estar escrito? Está escrito, eu sou papagaio de Bíblia, eu prego o que está escrito, eu repito, eu não tenho medo de plagiar a Bíblia, eu plagiei Paulo, Pedro, João, Isaías, Jeremias, Jesus, então eu vou plagiando, é só isso, por isso eu não tenho direitos autorais. Quando nós pensamos, Ruth, a gentílica, a mulher cananeia, chegam rechaçadas, como os discípulos de Jesus Cristo não queriam saber da mulher cananeia, porque eles são judeus. Como Noemi não queria saber de Ruth, porque ela é judia. Nós vemos um chamado de Deus para nós hoje. Hoje. Nós temos um chamado como mulheres, como igreja. Quando Deus fala do crescimento da igreja, Ele compara o crescimento da igreja com o crescimento de uma mulher. Hoje de manhã falamos disso. Cantares é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. É o momento em que a noiva, ela é comparada à mulher no seu crescimento. Tudo que se refere à noiva, à igreja, ao amadurecimento, é estudado no corpo de mulher, no seu andar, nos seus cabelos, no seu mover, na sua voz, na sua beleza. Tudo isso é a noiva de Cristo. Mas temos que levar em consideração alguma coisa. No capítulo 17 de Apocalipse, meus irmãos, um dos 7 anjos que tem as taças do juízo final, ele chama João, no capítulo 17, e ele diz: vem cá, João. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Nós sabemos que águas são nações. Essa meretriz que está entronizada sobre muitas nações é Babilônia. Babilônia é um sistema opressor que é idealizado, criado e trazido pela mente pervertida de Satanás. E ele diz: essa meretriz que está sentada sobre muitas águas, sobre muitas nações, com quem se prostituíram os reis da terra. Eles se misturaram com esse sistema sujo de roubo, de violência, de engano, de mentira. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Ficaram tão bêbados, tão embriagados, que perderam a postura, perderam a vergonha. Não tem mais vergonha de dizer: sou ladrão, sou mentiroso, sou enganador, sou assassino. Não tem mais. Acabou. Não existe mais vergonha, não existe mais pudor, não existe mais honra, não existe. Ele diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Olhe bem, onde ele foi ver Babilônia. E viu uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundície da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
E assim ele vai descrevendo o que é Babilônia, esse sistema que domina o mundo. O mundo. Bem, aqui ele mostra para João, no capítulo 21, versículo 9, um dos 7 anjos que se encontram com as 7 últimas taças, ele chama João. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então aqui nós temos Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, das riquezas, do brilho, e nós podemos imaginar o glamour da Babilônia. Um pouquinho dela você vê quando você vai por aí nos shoppings. Aquela beleza, aquele brilho, aqueles preços, aquelas bolsas caríssimas, aquelas joias, não é? A moda. Tudo aquilo faz parte de Babilônia. O glamour de Babilônia, ele atrai os nossos olhos. Do outro lado, você tem o brilho na Nova Jerusalém. É você que escolhe qual dos dois você quer. Se você quer ser embebedado e envenenado pelo glamour de Babilônia, ou se você quer o brilho da Nova Jerusalém. Essa é a igreja. Quantas vezes nós temos esquecido disso? Há um momento em que, em Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Jesus abre a boca e diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz: eita, Jesus incendiário? É ele que está dizendo. Jesus dizendo que veio para atear fogo sobre a terra. João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem o varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, batizar significa imergir. Quando João Batista imergiu uma pessoa naquela água escura do Jordão, a pessoa saía de lá molhadinho, no lugar onde ele ia molhando, porque a água é um elemento da terra. Os antigos gregos diziam que a água é elemento da terra, porque não importa o que você faça, ela sempre desce. Mas o fogo é elemento do céu. Vem Jesus e vai batizar você no fogo. Ele pega você, imerge, porque ele batiza no fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha apontando para o alto. O que é que vai acontecer? Já inventaram tanta coisa sobre batismo de fogo. Eu não sei porque o povo gosta de complicar. O evangelho é simples, a fé é simples, a palavra de Deus é simples. Para que complicar? Qual é o efeito do fogo? Você constrói um balão. Aí na boca do balão você põe um aro. Põe ali uma bucha. Imerge a bucha no material inflamável. Muito obrigada, querida. No material inflamável. Na hora você põe o balão em pé, aquela opção de homem, porque é homem que faz isso, mulher não faz não, viu? Os homens. Aí eles tocam fogo naquela bucha. O ar quente vai enchendo o balão. O que vai acontecer com o balão? O balão vai subindo, vai... Não cante não. O balão vai subindo, porque o fogo impulsa
impulsiona para cima, não é? A terra, essa esfera gigantesca, com várias camadas por fora, tem ecosfera, estratosfera, atmosfera, tantas camadas por fora. No coração da terra, bem no centro, tem uma camada chamada pirosfera. É uma camada de fogo. Por que Deus botou fogo bem no centro da terra? Esse fogo torna a terra leve para ela ficar no ar. E a terra nunca desceu por causa do fogo. Então, o que é que o fogo faz com você? Do momento em que Jesus batiza você no fogo, que Ele tira você dali, você não está molhado como no batismo de João. Você é uma tocha de fogo, apontando para cima. Esse fogo vai retirando você do mundo, não é do planeta Terra, do mundo, pouco a pouco. Você vai sendo retirado, você vai perdendo interesse pelas coisas do mundo. Você se assusta, as pessoas percebem, fulano, você que gostava tanto de carnaval, agora perdi o gosto, não faz falta. Você às vezes se assusta, eu gostava tanto de ir no show de rock, agora estou nem aí, não sei nem o que aconteceu comigo. Ele vai tirando você do mundo, desse sistema que está aí fora. Isso significa que você recebeu o batismo de fogo. É o batismo de Jesus. Não é você foi batizada no fogo. O Espírito Santo vem para fazer da gente um palhaço. Se for por isso, uma pessoa que está na cadeira de roda não pode receber o batismo de Jesus. Que isso? Esse fogo, ele vai retirando você do mundo, dessa situação de Babilônia. E você retirado daqui, desse glamour, você vai perdendo interesse pelas coisas do mundo. A igreja de Jesus Cristo. Não temos duas igrejas, uma igreja de Israel, uma igreja gentílica, é uma só igreja. Esse é o grande segredo que Paulo fala lá em Efésios 1, quando ele fala do mistério que Deus criou. Nunca o diabo pensou que Deus poderia fazer uma coisa dessa. Esse mistério aqui escrito a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deus decidiu que Ele tomaria gentios de um lado, judeus do outro, e os colocaria aqui, judeus e gentios, e num só corpo eles eram levados para Deus pela cruz. Esse é o grande mistério que ficou oculto. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado ao conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Qual? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus,
por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus fez isso lá na cruz, os principados tomaram um susto, as potestades se assustaram, ninguém sabia que Deus ia fazer isso, ninguém que ia tomar pecadores gentios, pecadores judeus, e no Filho dele formar um só corpo, que é a igreja. Ruth, quando ela grita para Noemi: não me instes para que te deixes, não me obrigues a não te seguir, por onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo, ó israelita, o teu povo Israel é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que tu pousares, pousarei. Onde quer que tu morreres, eu vou morrer e vou ser enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de ti. Não tem duas igrejas, uma israelita, outra gentílica. O que tem é uma só igreja em Cristo Jesus. É nossa união num só corpo, num só Espírito, num só Pai, num só Cristo, num só Evangelho. Isso é profetizado aqui pela boca de Ruth. O grande mérito dessa mulher que transbordou, dessa mulher que se entregou, sem saber o que ia acontecer com ela, mas ela abriu o coração para suprir a necessidade de quem, segundo ela, nada podia fazer por ela. Então, que nós também possamos ser mulheres, dentro da visão primeira e única de Deus, ajudadoras idôneas, mulheres que fazem, mulheres que entram na brecha, mulheres que estão prontas a transbordar, porque quando transbordamos é que somos verdadeiramente mulheres. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.